Livro Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo. Autora Joyce Meyer. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Introdução. Que Cristo possa realmente habitar, se instalar, permanecer, trazer a sua moradia permanente no vosso coração através da vossa fé. Que possais estar profundamente arraigados em amor e edificados com segurança no amor. Efésios 3:17. Este livro é sobre conhecer a si mesmo, aceitar a si mesmo e cumprir o destino que Deus ordenou para a sua vida. Durante os meus anos ministrando a outras pessoas, descobri que a maioria realmente não gosta de si mesma. Isto é um problema muito grande, muito maior do que se imagina. Se não convivermos bem com nós mesmos, não iremos conviver bem com outras pessoas. Quando rejeitamos a nós mesmos, podemos ter a impressão de que os outros também nos rejeitam. Os relacionamentos constituem uma grande parte da nossa vida. A maneira como nos sentimos acerca de nós mesmos é um fator determinante para o nosso sucesso na vida e nos relacionamentos. Quando estou perto de pessoas que são inseguras, isso tende a me fazer insegura acerca delas também. Certamente não é a vontade de Deus que seus filhos se sintam inseguros. A insegurança é obra do diabo. Jesus veio para trazer restauração às nossas vidas, e uma das coisas que Jesus veio para restaurar foi uma autoimagem saudável e equilibrada. Como você se vê? A autoimagem é o retrato interior de nós mesmos que levamos conosco. Se o que vemos não é saudável e não está de acordo com o que a Bíblia diz, sofreremos com o medo, a insegurança e diversos tipos de conceitos errados a nosso próprio respeito. Observe que eu disse, sofreremos. Pessoas inseguras sofrem mental e emocionalmente, assim como em suas vidas sociais e espirituais. Sei que elas sofrem porque conversei com milhares delas. Também sei disso porque eu mesma sofri nesta área. Ainda me lembro da agonia de estar com pessoas e achar que elas não gostavam de mim, ou de querer fazer as coisas e não me sentir livre o suficiente para tomar uma atitude e tentar fazê-las. Estudar a palavra de Deus, receber o seu amor e sua aceitação incondicional trouxeram cura à minha vida e farão o mesmo por você. Salvação da destruição. Então Zaqueu se levantou e declarou solenemente ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres agora a metade dos meus bens, fazendo restituição. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, agora restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação messiânica e espiritual para todos os membros nesta casa, pois que também este é um verdadeiro filho espiritual de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas 19, do 8 ao 10. Observe que o versículo 10 diz que aquele e não aqueles que... No versículo anterior, vemos que o principal coletor de impostos da cidade, Zaqueu e sua família haviam acabado de receber a salvação. Eles estavam perdidos e agora estavam salvos, mas a salvação deles não iria terminar ali. A declaração que se segue sobre Jesus ter vindo para salvar aqueles que estava perdido me diz que ele pretende nos salvar não apenas dos nossos pecados, mas também de tudo que Satanás tentou fazer para arruinar as nossas vidas. Cada um de nós tem um destino e deveria ser livre para cumpri-lo. Entretanto, esse destino não será cumprido enquanto formos inseguros e tivermos uma autoimagem negativa.
Você tem a aprovação de Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. Jeremias 1:5. Deus nunca pretendeu que nos sentíssemos mal acerca de nós mesmos. Ele quer que nos conheçamos bem e que, apesar disso, nos aceitemos. Ninguém nos conhece tão bem quanto Deus, mas embora nos conheça e saiba tudo sobre nós, inclusive todos os erros que cometemos, o Senhor ainda nos aprova e nos aceita. Ele não aprova o nosso comportamento errado, mas está comprometido conosco como indivíduos. Nas páginas seguintes, você terá a oportunidade de aprender a diferença entre o seu ser e o seu fazer. Você descobrirá que Deus pode odiar o que você faz, no entanto, amar você. Ele não tem problemas em manter as duas coisas separadas. Deus é um Deus de corações. Ele vê o nosso coração, não apenas a casca externa, a carne, onde vivemos e que parece nos criar tantos problemas. Creio que, se Deus sabe separar as coisas, Ele pode nos ensinar a fazer o mesmo. Creio que a leitura deste livro será um momento decisivo em sua vida. Nele você aprenderá a encarar as suas fraquezas e não odiar a si mesmo por causa delas. Você experimentará a cura e a liberdade que lhe permitirão ter êxito em ser você mesmo. Capítulo 1. Autoaceitação. Pois como ele imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Você gosta de si mesmo? Como você deve saber, a maioria das pessoas não gosta de si mesma. Tive muitos anos de experiência tentando ajudar as pessoas a serem curadas nas áreas emocional, mental, espiritual e social. Senti que foi uma grande reviravolta quando simplesmente descobri que a maioria das pessoas realmente não gosta de si mesma. Algumas delas sabem disso, ao passo que outras não têm a menor ideia de que esta é a raiz de muitos outros problemas em sua vida. Rejeitar e até mesmo odiar a si mesmo são a raiz de muitos problemas de relacionamento. Deus quer que tenhamos ótimos relacionamentos. Descobri que a Bíblia é um livro sobre relacionamentos. Nela encontro ensinamentos sobre o meu relacionamento com Deus, com as outras pessoas e comigo mesma. Busque a paz nos relacionamentos. Não deseje meramente um relacionamento pacífico com Deus, com seu próximo e consigo mesmo, mas procure isso. 1 Pedro 3:11. A palavra de Deus nos instrui a ter bons relacionamentos, mas ela também nos ensina a desenvolver e manter esses relacionamentos. Achei esse versículo de 1 Pedro na versão amplificada, especialmente esclarecedor. À medida que eu estudava, o Espírito Santo me revelou que, primeiro, eu preciso ter paz com Deus. Preciso crer que Ele me ama. Deus não espera até que eu seja aperfeiçoada para me amar. Ele me ama incondicional e completamente a todo tempo. Em segundo lugar, preciso receber o seu amor. Receber é algo muito importante. Quando recebemos de Deus, na verdade, trazemos para dentro de nós o que Ele oferece. Quando recebemos o seu amor, então temos amor em nós. E quando somos cheios com o amor de Deus, podemos começar a amar a nós mesmos. Também podemos começar a dar esse amor de volta para Deus e oferecê-lo a outras pessoas. Lembre-se sempre de que não podemos dar o que não temos. O amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos 5:5. A Bíblia nos ensina que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa simplesmente
que quando o Senhor, na forma do Espírito Santo, vem habitar em nosso coração por causa da nossa fé em seu Filho Jesus Cristo, Ele traz amor consigo, porque Deus é amor. Ver 1 João 4,8. Precisamos nos perguntar o que temos feito com o amor de Deus que nos foi dado gratuitamente. Nós o estamos rejeitando porque achamos que não temos valor suficiente para sermos amados? Acreditamos que Deus é como outras pessoas que nos rejeitaram e magoaram? Ou estamos recebendo seu amor pela fé, crendo que Ele é maior do que os nossos fracassos e fraquezas? Que tipo de relacionamento você tem com Deus, consigo mesmo e finalmente com o próximo? Nunca me ocorreu que eu sequer tivesse um relacionamento comigo mesma. Isso era simplesmente algo em que jamais havia pensado, até que Deus começou a me ensinar nestas áreas. Agora que entendo que passo mais tempo comigo do que com qualquer outra pessoa, portanto é vital que eu conviva bem comigo mesma. Você nunca pode fugir de si mesmo. Todos sabemos como é angustiante trabalhar dia após dia com alguém com quem não convivemos bem. Mas pelo menos não temos de levar essa pessoa para casa no fim do dia. No entanto, estamos com nós mesmos o tempo todo, dia e noite. Não temos um minuto de folga, nem sequer um segundo. Portanto, é da máxima importância que tenhamos paz com nós mesmos. Não podemos dar o que não temos. De graça recebeste, de graça dai. Mateus 10:8. Com a ajuda do Senhor, aprendi a receber o amor de Deus, a amar a mim mesma, de uma maneira equilibrada, amar a Deus em troca e amar as outras pessoas. Mas por causa do meu histórico pessoal, fazer isso não foi algo bem rápido nem fácil. Acho que sempre tive dificuldades nos meus relacionamentos. E eu realmente não sabia o porquê. Não conseguia encontrar pessoas das quais eu gostasse, admirasse e que se sentissem da mesma forma em relação a mim. Mas com a ajuda de Deus, finalmente entendi qual era o problema. Eu estava tentando dar algo que eu não tinha. Quando era nova na fé, ouvia sempre sermões sobre a importância dos cristãos amarem-se uns aos outros. Eu tentava sinceramente andar em amor, mas falhava continuamente. Precisava de uma resposta de Deus para aquele problema específico. Eu havia ouvido com os meus ouvidos que Deus me amava, mas não tinha realmente crido nisso em meu coração. Posso ter crido de uma maneira geral, mas não de uma maneira pessoal. Eu tinha o problema e também tinha a resposta, mas não estava fazendo a relação correta entre os dois. Muitas vezes sabemos qual é o nosso problema, mas é como se não conseguíssemos encontrar a resposta certa para ele. Por outro lado, muitas vezes descobrimos uma resposta na palavra de Deus, mas realmente não sabemos qual é o nosso problema. Deus quer nos revelar a natureza dos nossos verdadeiros problemas, e a resposta para eles está na sua palavra. Quando fazemos a conexão certa entre eles, quando conectamos o problema certo com a revelação certa, significa que o diabo está a caminho da saída, e a libertação está a caminho da porta de entrada da nossa vida. Por exemplo, li na Bíblia que devemos andar em amor. Apesar de saber que eu tinha um problema com o amor, não sabia que meu problema tinha raízes. Costumamos tentar lidar com os frutos ruins em nossa vida e nunca chegamos à sua raiz. E se a raiz permanecer, o fruto continua voltando. Não importa quantas vezes o cortemos, eventualmente ele voltará. Esse ciclo é muito frustrante. Tentamos fazer o melhor possível. No entanto, parece que nunca encontramos uma solução permanente para os nossos tormentos pessoais.
Eu estava tentando desesperadamente demonstrar um comportamento amoroso, mas havia falhado em receber o amor de Deus e por essa razão não era capaz de dar amor. Eu não tinha realmente nenhum amor para dar. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Porque toda lei com relação aos relacionamentos humanos se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como amas a ti mesmo. Gálatas 5,14. Enquanto eu estava buscando respostas para os meus problemas, o Espírito Santo abriu o meu entendimento para compreender Gálatas 5,14, de uma maneira que nunca havia visto ou ouvido antes. Eu estava tendo problemas conjugais. Meu marido e eu não estávamos nos dando bem. Parecia que não conseguíamos concordar em nada e tínhamos conflitos quase diariamente. Isso afetava nossos filhos negativamente. Toda aquela ansiedade e agitação estavam afetando a minha saúde. Eu precisava ter algumas respostas. A resposta é o amor. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Quando o Espírito Santo me revelou o entendimento desse versículo, perguntei a mim mesma: será que é possível? Será que eu estava ouvindo Deus corretamente? Poderia ser tão simples quanto: Jesus me ama. Isso eu sei, pois a Bíblia assim me diz? Eu tinha muitos medos em minha vida e o versículo de 1 João 4,18 estava me dizendo que o perfeito amor lançaria fora o medo. Eu havia tentado andar em perfeito amor, estava falhando diariamente. Eu pensava que o perfeito amor se referia a amar os outros com perfeição. Agora, começava a perceber que o perfeito amor era o amor de Deus por mim. Ele é o único que pode me amar de modo perfeito. O amor de Deus é perfeito, mesmo quando nós não somos. Amado para amar a outros. Que Cristo possa, através da sua fé, realmente habitar, instalar-se, permanecer, fazer sua moradia permanente nos seus corações. Que vocês possam estar profundamente enraizados no amor e fundamentados com segurança no amor. Que vocês possam ter o poder e ser fortes para aprender a captar com todos os santos, o povo dedicado de Deus, a experiência desse amor. Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade dele? Efésios 3, 17 e 18. Quando meditei nesses versículos e em outros semelhantes a eles, senti-me como uma pessoa cega que estava vendo pela primeira vez. O meu problema era a falta de amor. Eu nunca havia sido verdadeiramente amada, portanto, nunca havia aprendido a amar a mim mesma da maneira adequada. Eu nem mesmo gostava de mim, quanto mais amar a mim mesma. Se ninguém mais nos ama, não vemos por que deveríamos nos amar. Se os outros nos amam, pensamos que não somos dignos de ser amados. Deveríamos amar a nós mesmos, não de uma maneira egoísta e egocêntrica que gera um estilo de vida autocomplacente, mas de uma maneira equilibrada, inspirada por Deus, que simplesmente ateste o fato de que a criação de Deus é algo essencialmente bom e certo. Podemos ser imperfeitos por causa dos anos e das experiências infelizes que tivemos, mas isso não significa que não temos valor e que não servimos para mais nada além de sermos jogados no lixo. Precisamos ter em nós mesmos o tipo de amor que diz: se Deus pode me amar, eu posso me amar. Não amo tudo o que faço, mas eu mesma me aceito, porque Deus me aceita. Precisamos desenvolver o tipo de amor maduro que diz: sei que preciso mudar e quero mudar.
Na verdade, creio que Deus está me transformando diariamente, mas enquanto isso, não vou rejeitar o que Deus aceita. Vou me aceitar como sou neste instante, sabendo que não vou ser assim para sempre. A nossa fé nos dá esperança para o futuro, assim como ele fez com os israelitas. Deus nos ajudará a vencer os nossos inimigos, os nossos bloqueios, pouco a pouco. Ver Deuteronômio 7:22. Ele nos transformará de glória em glória à medida que continuemos a conhecer a sua palavra. Ver 2 Coríntios 3:18. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ver Hebreus 12:2. Ele começou uma obra em nós, e ele a completará e a levará ao seu cumprimento final. Filipenses 1:6. Quando recebemos o amor de Deus e começamos a amar e aceitar a nós mesmos, isso melhora muito o nosso relacionamento com Ele. Enquanto não aceitamos o amor de Deus, o ciclo está incompleto. Somente podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Todos nós sabemos como é frustrante tentar dar um presente a alguém que se recusa continuamente a aceitá-lo. Amo surpreender as pessoas e dar a elas algo que elas queiram ou precisem. Certa vez, vivi a experiência de planejar uma surpresa, fazer compras, gastar meu dinheiro, preparar tudo e, no entanto, quando dei o meu presente, a pessoa era tão insegura que não sabia como simplesmente recebê-lo com gratidão. A insegurança e o sentimento de não merecimento nos impede de sermos capazes de receber de maneira adequada. Podemos ter a impressão de que precisamos conquistar ou merecer tudo o que recebemos. Podemos pensar: por que alguém iria simplesmente querer me dar alguma coisa? Podemos ficar desconfiados. Qual é a motivação dele? O que essa pessoa quer de mim? Qual a intenção daquela pessoa? Há vezes em que tento dar alguma coisa a alguém e preciso gastar tanto tempo e energia convencendo essa pessoa de que realmente quero que ela tenha aquilo, que a situação se torna completamente constrangedora. Eu simplesmente quero que a pessoa receba o presente. Quero que ela demonstre a sua gratidão pelo meu presente, recebendo com reconhecimento e gostando do que recebeu. Se nós, seres humanos, nos sentimos assim, imagine como Deus deve se sentir quando tenta nos dar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia, e nos recusamos a recebê-lo por causa de um falso senso de humildade ou indignidade. Quando Deus estende a mão para nos amar, Ele está tentando iniciar um ciclo que abençoará não apenas a nós, mas também a muitos outros. O plano de Deus é este. Ele quer que recebamos o seu amor, que amemos a nós mesmos de uma maneira equilibrada, segundo o que foi ordenado por Deus, que o amemos generosamente em troca e que finalmente amemos todas as pessoas que passam pela nossa vida. Falhamos em seguir este plano há anos. Não amamos os outros com o nosso amor, muito menos com o amor de Deus. Lembre-se de que não tínhamos nenhum amor para oferecer, até que Deus nos amou primeiro. Aceitação ou rejeição? E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, conveniente, agradável, e ele o aprovou completamente. E houve tarde, e houve manhã, o sexto dia. Gênesis 1:31. Rejeitar a nós mesmos não nos transforma, na verdade. Isso multiplica os nossos problemas. A aceitação faz com que encaremos a realidade e depois comecemos a lidar com ela. Não podemos lidar com alguma coisa enquanto nos recusamos a aceitá-la ou negamos a sua realidade. O dicionário Webster, segundo New College Dictionary, define aceitar em parte como 1.
Receber algo oferecido, especialmente voluntariamente. 2. Admitir a um grupo ou um lugar. 3a. Considerar como usual, próprio ou certo. B. Considerar como verdadeiro. Observe essa definição que a aceitação envolve a vontade. Se eu aplicar essa definição à autoaceitação, vejo como posso escolher ou não escolher aceitar a mim mesma. Deus me oferece a oportunidade de aceitar a mim mesma como sou, mas tenho livre-arbítrio e posso me recusar a fazer isso se decidir assim. Também vejo essa definição que quando alguma coisa é aceita, ela é vista como usual, adequada ou correta. As pessoas que rejeitam a si mesmas fazem isso porque não conseguem se ver como corretas ou adequadas. Elas só veem as suas falhas e fraquezas, e não a sua beleza e força. Essa é uma atitude desequilibrada, uma atitude que provavelmente foi deflagrada pelas suas figuras de autoridade que no passado falavam principalmente sobre os pontos fracos e os equívocos dessas pessoas, e não sobre os seus pontos fortes e acertos. A palavra aceitação, no mesmo dicionário, é definida em parte como aprovação e concordância. Se estamos tendo problemas em aceitar a nós mesmos como somos, sugiro que precisamos entrar em concordância com Deus, pois tudo que Ele criou é bom, e isso inclui a nós. Em Amós 3:3 lemos: andarão dois juntos se não marcarem um encontro e estiverem de acordo? Para andar com Deus, precisamos estar de acordo com Deus. Ele diz que nos ama e nos aceita. Portanto, se concordamos com Ele, não podemos mais odiar e rejeitar a nós mesmos. Precisamos concordar com Deus quando Ele diz que, quando nos criou, fez algo bom. Mais uma vez, deixe-me enfatizar que entendo que nem tudo o que fazemos é bom, mas aqui estamos discutindo sobre nós mesmos, não sobre o nosso comportamento. Mais tarde, nesse livro, discutiremos em detalhes como Deus vê o que fazemos. Mas agora, neste capítulo inicial, estamos mais preocupados com quem somos aos olhos de Deus. Você pode estar na mesma condição em que eu estava quando Deus começou a me revelar esses princípios. Você vê as coisas em si mesmos que precisam ser mudadas e é muito difícil você pensar ou dizer, eu me aceito. Você sente que fazer isso seria aceitar tudo o que está errado em você, mas não se trata disso. Pessoalmente, não acredito que possamos sequer dar início ao processo de mudança até que essa questão seja resolvida em nossa vida individualmente. Mudança exige correção. Porque o Senhor corrige e disciplina a todos a quem ama, e pune, até açoita, a todo filho, a quem recebe e aprecia e que é bem-vindo em seu coração. Hebreus 12:6. Essa verdade sobre a correção e a disciplina de Deus é confirmada pelo próprio Jesus em Apocalipse 3:19, quando diz: aqueles a quem amo, ternamente e com carinho, digo a eles as suas faltas e os convenço, reprovo e castigo. Eu os disciplino e instruo. Portanto, seja entusiasmado, sério e ardente em zelo e arrepende-se, mudando a sua mente e a sua atitude. A mudança exige correção. As pessoas que não sabem que são amadas têm muita dificuldade em receber correção. A correção de nada adianta se não for recebida. Lidando com meus filhos e com centenas de funcionários ao longo dos anos, descobri que a correção precisa ser feita em amor. Em outras palavras, para que a minha correção tenha resultado, as pessoas que estou corrigindo precisam saber que eu as amo e me importo com elas. Posso gastar muito tempo corrigindo alguém, mas o meu tempo terá sido desperdiçado se essa pessoa não aceitar o que eu disser. Da mesma forma, para que Deus nos transforme, Ele precisa nos corrigir.
Não receberemos a sua correção adequadamente se não tivermos uma revelação do seu amor por nós. Podemos ouvir a sua correção e até concordar com ela, mas isso apenas fará com que nos sintamos irados ou condenados, a não ser que saibamos que a correção trará a mudança que é necessária à nossa vida. Esteja certo do amor de Deus por você, porque eu não tenho dúvida, estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas iminentes e ameaçadoras, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Não podemos confiar se não acreditarmos que somos amados. Para crescer em Deus e ser transformados, precisamos confiar nele. Muitas vezes, ele nos conduzirá por caminhos que não podemos entender. E durante esses momentos, precisamos estar inabalavelmente firmados no seu amor por nós. O apóstolo Paulo estava convencido de que nada jamais seria capaz de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Precisamos ter essa mesma certeza absoluta do amor interminável de Deus por nós como indivíduos. Aceite o amor de Deus por você e faça desse amor o fundamento para o seu amor e a sua autoaceitação. Receba o incentivo de Deus, sabendo que você está mudando e se tornando tudo o que Ele deseja que você seja. Depois comece a gostar de si mesmo, na condição em que está, enquanto avança em direção à plena maturidade espiritual.